Olá, amigo viajante, tudo bem? Muito boa noite. Antes de tudo, desculpa o atraso. Hoje a gente teve uns contratempos, atrasou um pouquinho aqui para nossa tradicional live de quinta-feira. Mudamos um pouquinho o cenário, equipamento novo em teste aí. Vamos ver se a gente consegue atender vocês. Antes de tudo, já curta a nossa fanpage, tá? Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Isso ajuda muito ao nosso trabalho, tá? Vamos começar esse vídeo já com uma dúvida. Uma dúvida não, uma pergunta. Onde você vai estar no Carnaval de 2018? Conta para mim, deixa aqui nos comentários aí, aonde você quer estar e por quê? Fala para mim. Então a gente começa hoje uma série de 4 vídeos falando sobre o Carnaval. O Carnaval é a nossa festa mais tradicional, e acho que é uma das festas mais aguardadas aí do povo brasileiro durante todo o ano, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai ser uma série de 4 episódios falando sobre o Carnaval. Hoje a gente vai falar um pouquinho da origem do Carnaval, tá? Não liguem, hoje eu vou estar com o celular na mão, então estou vendo algumas perguntas aqui de vocês através do celular e a gente vai conversando, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui de bate-pronto. Deixa eu só compartilhar essa live aqui com os meus amigos. Vamos lá, pessoal. Deixem aí suas perguntas, ok? Falem comigo e a gente vai conversando. A origem do Carnaval. Claro, o Carnaval é uma festa que é muito brasileira. O Carnaval, como a gente conhece, ele só acontece aqui no Brasil, né? E ela é uma festa muito popular, que já vem de longa data, desde o período colonial, que ela é feita aqui no Brasil. Mas engana-se você, engana-se eu, porque nas minhas pesquisas fui pesquisar onde começou o Carnaval. Então, o Carnaval é muito mais antigo do que ele parece, e não é uma festa nossa, não foi inventado por nós. Ela vem lá da antiguidade, tá? Mas, claro, nós, como os bons brasileiros, melhoramos muito a nossa festa. Então, o Carnaval, ela vem lá da antiguidade, antes da Grécia Antiga, Mesopotâmia e até em Roma. Então, são várias festas que originaram no que a gente chegou hoje. A palavra Carnaval, ela vem do latim, canis levale, que significa retirada da carne. Esse significado, ele vem relacionado ao jejum, que deveria ser realizado aí durante a quaresma, tá? E que também era o controle dos prazeres mundanos. A gente conseguiu melhorar isso bastante, né? Na realidade, o nosso carnaval é onde a gente tem mais prazer mundano. Então, essa foi uma tentativa aí da Igreja Católica a enquadrar essa festa como uma festa pagã e tentar tirar ali os seus devotos dessa festa. Acho que não foi possível, né? Como eu bem disse, como bom brasileiro, a gente conseguiu melhorar muito essa festa. Bom, lá na antiguidade, lá na Babilônia Antiga, existiam 2 festas que provavelmente deram origem ao carnaval do jeito que a gente conhece. Uma dessa festa era as saceias. Eram festas onde prisioneiros deixavam de ser prisioneiros durante alguns dias e tornavam-se a figura de rei. Então eles se vestiam como rei, se alimentavam como rei, dormiam com as esposas deles, inclusive. Só que no final desse período, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado, até empalado. Então ele só pôde desfrutar um pouquinho dos prazeres mundanos para depois partir dessa para uma melhor, né? Outro rito era um rito onde o rei ele deixava por uns dias os tronos e ia até o templo de Marduk. Esse era um deus da Mesopotâmia, e ali o rei retirava todos os seus pertences, ouros e tudo mais, e era chicoteado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar submissão à divindade, do rei à divindade, para mostrar que o rei era submisso a esse Deus. Depois disso, ele seguia a vida dele, assumia o trono
e continuava a vida dele como um rei. E claro, depois fazia o carnaval dele, né? Aí castigando um pouquinho o povo. O que havia em comum nessas duas festas? Basicamente era o caráter de subversão, troca de papéis, né? Então, num período temporário, havia uma troca de papéis ali, entre o rei e os prisioneiros, a humilhação do rei na frente dos deuses. Isso traz aí para nós um pouquinho do que acontece no carnaval, onde homens se vestem de mulheres e vice-versa, né? A gente pode encontrar, inclusive, essa origem aí na Mesopotâmia, que é essa troca de papéis. A associação do carnaval entre orgias e festas regadas a bebidas e bacanais, vamos dizer assim, ela já pode dizer que ela já vem de origem ali da Greco-Romana, né? Na Greco-Romana. Como os bacanais, que eram as festas dionísticas para os gregos, eram festas que eram eram dedicadas ao deus do vinho Baco, ou Dionísio, para os gregos, né? Era marcada por embriaguez, e parece até que eu estou bêbado já, né? Eram aí marcadas pela embriaguez e também por todos os prazeres da carne. E a gente sabe que os gregos gostavam um pouquinho disso, né? Havia também em Roma a Santuária e as Lupercílias. Acho que é assim que fala, tá? Essa primeira acontecia no solstício de inverno, em dezembro, e a segunda acontecia em fevereiro, que era o mês das divindades infernais. Mas também era utilizada para purificação. Durante dias de festas se comia, se bebia à vontade e também aconteciam bastantes orgias, né? E num determinado momento os escravos aí eles invertiam de papéis e se colocavam nos papéis dos senhores e os senhores se colocavam nos papéis de escravos. Essas festas, principalmente na Roma, ela era considerada festas pagãs. Tá? Com o passar do tempo e o fortalecimento aí da Igreja Católica, ela não via mais essa festa com bons olhos, porque ela pregava a inversão de papéis e a Igreja entendia que era a inversão do papel de Deus e do demônio. Então, durante um tempo, a sociedade acabava encarnando o demônio perante a Igreja, lógico, e vivendo ali várias orgias bebedeiras, todos os prazeres mundanos. A Igreja Católica tentou por vários tempos encerrar essas comemorações, e no século XVIII ela acabou criando aí a Quaresma. E o que ela quis fazer com isso? Para que as pessoas do período de 40 dias se redimissem dos pecados e fosse sabático, né? Se acabasse jejuando, orando nesse período. Então, o carnaval, por que o carnaval acaba acontecendo ali logo antes da Quaresma? Exatamente por isso, porque é um período de festas onde as pessoas vão ter todos os prazeres mundanos e no final da festa ele inicia a Quaresma, que é onde ele vai se purificar de todos os erros ou todos os pecados que ele cometeu nesse período. Então, a origem do carnaval, ela já vem muito antes do que a gente pratica aqui no Brasil, tá? Existem vários tipos de carnavais ao redor do mundo. Alguns dos mais famosos aí é o de Veneza, claro, tirando o brasileiro, mas é o Carnaval de Veneza na Itália, que com os seus bailes de máscaras, e também o Carnaval de New Orleans, nos Estados Unidos, que também tem origem ali francesa. Então é bem bacana, que são os mais famosos aí fora do Brasil. Aqui no Brasil, a história do carnaval, ela basicamente veio junto com a colônia para cá. Ela se iniciou ali no período colonial. As primeiras manifestações carnavalescas foi chamada de entrudo. Era uma festa de origem portuguesa, que na colônia ela era praticada por escravos, tá? Eles saíam nas ruas com seus rostos todos pintados, jogando farinha e bolinha de cheiro nas pessoas. Nem sempre essas bolinhas de cheiro eram realmente cheirosas.
Então, por esse motivo, a classe, a burguesia, a classe, os nobres, eles normalmente não saíam na rua nesse período, por isso era considerada uma festa popular para os escravos, né? E nem sempre essas bolinhas eram jogadas com carinho nas pessoas. Então, ela tinha até uma prática um pouco violenta e ofensiva, então os nobres não se misturavam com o restante da população. Aí, por volta do século XVIII, no Rio de Janeiro, a prática do intrudo passou a ser criminalizada. Teve, inclusive, uma campanha na imprensa da época criminalizando essa prática. Enquanto isso, né, enquanto o intrudo ele era reprimido ali nas ruas, a elite do Império criou os bailes de carnaval, que eram nos clubes de carnaval, todos mascarados, clubes todos pomposos, tá? No intrudo não havia música. Ao contrário que nos bailes da capital imperial naquela época, eram bailes regados a muita música, principalmente polcas. Eu não sabia dessa, mas se você imaginava que o carnaval no Rio de Janeiro ele iniciou com polcas, essa para mim também foi uma novidade. E também, nessa época, a elite do Rio de Janeiro criaria várias sociedades. A primeira dela foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que passou a desfilar nas ruas, né? Passou a sair nas ruas com seus pomposos vestidos, com seus pomposos ornamentos, cheios de pena. Então, ali já se começou, nesses congressos, aos desfiles de rua, né? Enquanto o intrudo ele era reprimido, a alta sociedade começou a tomar as ruas do Rio de Janeiro. Claro, todavia, como os bons brasileiros, nós não desistimos nunca, né? E as camadas populares não desistiram das práticas carnavalescas, não. No final do século XIX, buscando aí se adaptar às tentativas da disciplina policial da época, porque eles eram reprimidos, foram criados os cordões e os rachões. Os primeiros, os cordões, eles incluíam a utilização da estética de procissões religiosas como manifestações populares, como capoeira, os Zé Pereiras e grandes tambores, grandes bumbos que iam para as ruas. Então, eles iam em ritmo de procissão, desfilando nas ruas e se apresentando, né? Já os ranchos eram cortejos praticados principalmente na zona rural daquela época, tá? As marchinhas de carnaval surgiram também no final aí do século XIX. O nome originário mais conhecido é de Chiquinha Gonzaga, com a música que também é bem conhecida de todos nós, Abre Alas. Mas o samba somente veio já nos anos 1900, aí, mais precisamente em 1910, com a música Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida. Tornando-se em um longo tempo, e por longo até hoje, né, um dos legítimos representantes das nossas músicas de carnaval. Tá? Essa foi um pouquinho da origem do carnaval aqui no Brasil. Então, a gente pode se dizer que o carnaval no Brasil ele iniciou-se com os escravos, tá? No Rio de Janeiro, e também em algumas regiões do Nordeste. No vídeo da semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre aí esses do Nordeste, tá? Então, eu queria falar para vocês que esse é o primeiro dos nossos quatro vídeos. O que é importante? Por que é bom você saber de história? História também é turismo. Então, a gente, conhecendo a história, conhecendo um pouquinho das nossas origens, a gente sabe o porquê gosta mais ou gosta menos de algumas coisas. Então, o carnaval, ele realmente é a nossa festa mais esperada durante o ano. Tem quem goste, né? Tem quem adore, tem quem odeie, mas para você viajar é uma das melhores épocas do ano. Para a gente curtir a praia também é ótimo, né? Porque é uma época que está todo mundo muito feliz, que todo mundo se reúne nas praias, as praias ficam cheias aí de norte a sul do Brasil. O Rio de Janeiro é um dos lugares onde o carnaval ganha-se um esplendor muito grande.
Esse ano de 2018 vão ter algumas adaptações aí nos desfiles das escolas de samba, mas continua sendo muito bacana visitar o Rio de Janeiro e ir até lá nesse período. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já quero desde já desejar a todos vocês um ótimo Natal. Aproveitem, curtam as festas com as suas famílias, abrace quem você ama, fique do lado das pessoas que você gosta. Aproveite essa época, renove as suas energias, ok? Abrace todo mundo aí. Eu, de todo o meu coração, desejo a vocês um excelente Natal. E semana que vem, um pouquinho antes do Ano Novo, a gente vai voltar a conversar, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Aproveitem o Natal. E nos vemos aí na semana que vem, quinta-feira, às 19h30. Eu prometo começar no horário, ok? Grande abraço. Beijo. Tchau.